Hoje a gente está trabalhando com Britânia. Esse papel liso é o Hot Press. Então, vem aqui assistir comigo mais um episódio do Jardim em Papel. Essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui no ateliê, sempre cultivando uma planta nova, uma flor nova, para a gente observar como cada papel se comporta e o que a gente pode tirar de mais proveito de cada um. Então, vem comigo aqui pintar essa margaridinha. Vamos começar nossas margaridas no Britânia liso, né. Esse papel liso, gente, chama cold pressed. O que que ele é? Ele é um papel prensado a quente. Então não há textura nenhuma sobre essa superfície. E é isso que a gente vai trabalhar agora. Normalmente, o papel que não tem textura é um papel que desliza com mais facilidade o seu papel o seu pincelzinho, ele escorrega aqui em cima. Algumas pessoas gostam, outras não. Eu costumo trabalhar papéis lisos quando eu faço trabalhos mais voltados para a técnica da pintura botânica. Então, na botânica a gente usa um papel 100% algodão e totalmente liso, para que a gente mesma possa criar as texturas que interessam. Acho que já comentei isso aqui algumas vezes nas lives, nos conteúdos que a gente faz aqui no ateliê. E aí, os papéis lisos, eles não eu não acho um papel tão fácil, assim, para quem está começando. Quem já tem uma certa experiência, já domina um pouco melhor, sim, ele às vezes seca mais rápido num ponto do que outro, por exemplo, aqui já está secando, e aqui ainda não, pode ser que crie uma mancha aqui no meio, e depois a gente vai contornando essas situações que o papel pode nos oferecer. Eu gosto de trabalhar o papel liso com trabalhos mais detalhados. E aí, acho interessante pensar sobre isso, porque se quiser fazer muita mancha no papel liso, não sei se ele vai ser o seu melhor amigo para isso. Então, papel liso, quanto mais camadas você também quiser botar, por conta da quantidade de detalhes, é bom esperar secar entre uma camada e outra, para que o efeito seja o mais interessante. Agora não pense o seguinte, que papel liso tem que trabalhar com pouca água. A gente vai fazer uma organização que é o seguinte: as primeiras camadas já pinta bem, com um trabalho com tinta mesmo, que deixe sobrar um pouco de tinta, para que você tenha ali nessa superfície o que mover, o que mexer, o que trabalhar. E nas segundas e terceiras camadas, aí sim, você já trabalha com um pouco da tinta um pouco menos fluida ou mais escura, tá, se for fazer muitas camadas. Mas tem que ter um volumezinho de água. O pincel muito seco aqui, ele não vai deixar você trabalhar tão bem. Vale a pena ter água, ter volume na superfície do seu papel. Aqui eu pus esses 2 caules, e aqui eu quero que essa folha fique pra cima, então não tem problema, tá, eu tô passando aqui. Então já fiz uma nuancezinha, um trabalho mais delicado. Escolhi como um tema as margaridas, mas poderia ser qualquer flor, é só a gente trabalhar de um jeito um pouco mais, eh, calmo, com um pouquinho mais de paciência. Para fazer a florzinha, eu vou fazer uma flor branca, tá? Aqui. Para fazer as flores brancas, eu gosto de usar uma cor que chama azul royal. Ele é um azul, é uma mistura, tá? O azul royal. A gente falou bastante do azul royal em cursos aqui do ateliê, e o último curso que eu usei muito foi o do inverno, das cores do inverno. Então, a gente trabalhou bastante com ele, com o azul royal. E aí ele dá um tom de sombra bonito. Eu gosto dessa sombra azulada para o branco. Então foi isso que a gente fez nessa temporada de inverno, que a gente fez aqui no ateliê.
Olha que bonito que já começa a aparecer aqui. O azul royal ele é uma mistura de branco, azul cobalto e azul ultramar. Se você não tem o azul royal aí, pode fazer uma misturinha. Foi até o que a gente trabalhou no no mini curso, as equivalências. Normalmente os meus cursos, né, os cursos pontuais, os cursos que a gente oferece aqui no ateliê, eu faço umas equivalências cromáticas, porque eu sei que nem todo mundo tem as mesmas cores que eu tenho para trabalhar. E não é um impeditivo. Se você souber o que misturar ou que cria uma nuance próxima, você aproveita tudo. Você não precisa ter a tinta e quando tiver a oportunidade, você compra tinta se você quiser. Também, né? Não precisa. Uma coisa que a gente tem que pensar é que a gente não precisa ter um material específico para fazer uma pintura, né. Eu digo, tem que ser uma tinta de uma marca tal, tem que ser o papel tal, tem que ser ali, tem que ser o tem que. O tem que me incomoda um pouco, não tem que. A gente faz com o que a gente tem. Só que sabendo como usar o que a gente tem, aí sim, a gente faz melhor. Então essa série toda de vídeos é para a gente aprender a usar o que a gente tem. Olha que gracinha essa florzinha branquinha. Gente, a flor branca qual é a questão dela? Quanto menos pintar, melhor. Talvez as flores brancas se tornem mais difíceis, porque a gente não consegue parar de pintar, mas ela é isso mesmo, quanto menos pintar, melhor, porque senão a gente perde a beleza do branco, a gente tem que realçar essa beleza. E não, tampar tudo. Então uma linha só, ó, basta. Trabalha com 2 pincéis. Se é muito difícil ainda para você trabalhar com 2 pincéis, vai se acostumando, não desiste não, porque depois pega o jeito. Quando eu comecei a trabalhar com 2 pincéis era até engraçado. Eu pegava mais de um pincel, ao invés de 2, eu ficava com 3, 4. Eu guardava um pincel na boca, aí o outro estava na minha frente. Olha, era uma confusão. Que eu não quando eu vi, eu estava com todos os pincéis do estojo soltos sobre a mesa. Aos poucos, eu fui me organizando, fui entendendo como é o mecanismo do de trabalhar com 2 pincéis, é isso aí, a gente aprende. O esforço de trabalhar com 2 pincéis foi no curso de botânica que eu fiz. Aqui no Rio, tem um centro, né, do Jardim Botânico, chama Escola de Botânica Tropical. E aí, na escola de botânica, tem um curso livre de aquarela botânica, né, científica, e desenho também. E eu frequentei lá. O curso hoje já não é igual como eu estudei. Eu fiz 3 anos de curso, e o curso eles dividiram agora, ele tá mais condensado e mais dividido. Eu fiz 3 anos de ano inteiro. Do curso, porque eu queria fazer, assim, queria entender bem, queria me aprimorar, gostava de ir para lá, é tão gostoso ir no jardim botânico. Então é uma coisa que eu tenho bem saudade, assim, do de trabalhar no jardim. E aí cheguei a fazer um estágio lá também no centro de pesquisa, desenhei para os botânicos, enfim, na época que eu estudava lá. Muito bom. Aí, eh eu produzi no estágio eu produzia mais desenho nanquim do que aquarela, mas eu gostava bastante do curso de aquarela, assim, fiquei bastante tempo fazendo. Trabalhei, né, estudei com os 2 professores de lá, tanto a Malena quanto o Paulo. E assim, a gente vai procurando aprimorar. Então os 3 anos que eu fiquei foi para isso, para eu aprimorar. Então um videozinho aqui nosso, para chegar naquele ponto de detalhe, pra vocês terem uma ideia, eu acompanhei o Paulo fazer umas ilustrações que estavam indo para um livro que foi lançado, um livro bem bonito, que foi lançado na época dos 200 anos do jardim e tal. Eu acompanhei ele produzindo uma das pranchas, ele mostrou pra gente,
lá no curso, né. E assim, gente, uma prancha botânica demora mais de um mês para fazer. Então não se comparem, né, o que a gente está brincando aqui, tentando entender o movimento do pincel, da tinta, do papel, conversando sobre as dicas em meia hora, não dá pra gente comparar com um trabalho que é produzido em um mês, dependendo da quantidade de detalhe, em 2 meses, dependendo da planta, em um ano, que você vai precisar observar várias situações daquele seu modelo. Então cada objetivo, né, cada trabalho vai ter um tempo gasto. E uma coisa que eu percebi também esses anos todos na internet, é a busca de um resultado rápido. Não sei, assim, eu não consigo oferecer um resultado rápido, eu consigo dar dicas, dar como fazer, corrigir os trabalhos, mas a dedicação de cada um e o tempo que vocês têm para pintar é que vai ser o definidor da sua seu processo. Sim. Quanto mais você vai se dedicar, quanto mais você pintar, melhor você vai ficando. Se você pinta uma vez por semana, só aqui nas lives do ateliê você vai ter um resultado. Se você pinta mais de uma vez por semana, aproveitando todas as aulas que o ateliê tem, você vai ter outro resultado, né. Então isso é uma coisa que vai definir, assim, o que você pretende. E não tem um certo, não tem um errado. É só alinhar as expectativas com o que você produz, o que você está imaginando para você. Fazendo só um detalhezinho, a margaridinha eu vou deixar assim, eu vou fazer só um contorno ou outro aqui num contraste, deixar secar aqui um pouco a primeira camada que eu fiz, trabalhar um pouco a folha, depois eu volto aqui para nossa margaridinha e trazer um pouco de contraste para ela. Mas não vou exagerar não, né, senão a gente perde aqui a delicadeza. Bom, aqui é o seguinte, eu vou fazer um tom um pouco mais escuro e com um pincel bem fininho, criar um detalhe ou outro para a gente poder enxergar ela. Quanto mais em pé o pincel estiver, mais fino você consegue o efeito. Uma dobra, uma sombra. Aqui. E evita um contorno contínuo, tá? Assim, deixa falhar a pincelada, deixa falhar a linha. Aqui como a gente consegue enxergar mais ela, né, fica mais bonito. Então no caso aqui, ó, menos é mais. Então, esse foi o nosso resultado final, um trabalho um pouco mais delicado, um trabalho de poucas camadas também, porque era uma margarida branca. Você acho que a flor branca tem sempre um mistério, assim, muita gente tem dificuldade, então pense que é para deixar o papel branco mesmo. Você vai realçar um ponto ou outro, aqui a gente botou 2 tons de sombra, mas uma coisa muito suave. E o papel liso, ele tem um pouco eu acho que ele é um papel de uma dificuldade um pouco maior para quem está começando. Então experimentem papéis cold pressed, assim, que são melhores para quem está começando e depois vão para os papéis mais lisos, assim que vocês dominarem um pouco mais a técnica, né, o propósito da técnica da aquarela. Enfim,
e a gente pode trabalhar aquarela de várias maneiras. Aqui a gente está experimentando um pouco de tudo, que vem do bloquinho do Selection. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa assim, pode entrar em contato com a gente aqui, deixa nos comentários. E se fizer, eu vou adorar ver. Então não deixa de postar a sua produção, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.